Na aula de hoje, é uma sequência da aula 6, e essa é a aula número 7, nós estaremos vendo a representação da vista lateral da escada helicoidal. Então aqui nós temos a planta baixa, já está resolvida, são 3 espelhos para um desnível de 2,21. Então todos esses cálculos nós já resolvemos. Se são 3 espelhos, o desnível é de 2,21, então a altura de cada espelho é 17 centímetros. Qual que é o primeiro passo? Entre a margem e a planta baixa, nós vamos fazer centralizado 2 linhas, começando aqui pela linha do solo, e depois, na sequência, a linha do pavimento superior. Então nós temos que centralizar esse espaço aqui, e a dimensão dele é de 2,21. Tudo isso na escala 1:25. Então qual que é o primeiro passo? Centralizado entre a margem e a planta baixa, fazer essas 2 linhas aqui que vão representar o nosso desnível. Então a dimensão aqui é 2,21 metros. Na sequência, nós vamos puxar aqui da planta baixa, exatamente desse ponto aqui do espelho 1, e vamos fechar o nosso retângulo aqui embaixo. Aqui é a mesma coisa, da planta baixa puxamos do espelho 13 e fechamos o nosso retângulo. A estratégia que nós estamos vendo aqui, tanto faz se é para o desenho técnico manual ou utilizando o AutoCAD, o processo é o mesmo. Aqui, para nós nos encontrarmos, nós podemos nomear, esse daqui é o nível do solo, que é o nível 00, e aqui vai ser o nosso nível mais 2,21. Ok? Na sequência, nós vamos pegar o nosso escalinho em qualquer escala e vamos dividir esse desnível de 2,21 em 13 partes iguais, porque nós temos 13 espelhos. Então, coloco o 0 aqui e o 13 aqui em cima. E aí, nós estaremos fazendo linhas bem finas, cada linha dessa estará representando a altura de um espelho. Então serão 13 espelhos. Na lateral da nossa representação aqui, nós podemos inclusive numerar cada espelho desse. Então aqui é a primeira linha do solo, nós pulamos ela. Então aqui é o espelho do número 1, número 2, 3, 4 e assim por diante, até chegar lá no espelho número 13, 12 e o 13 aqui. Ok? Feito isso, agora nós vamos puxar da planta baixa esses cantos de encontro dos espelhos com o piso. Então aqui no espelho do nível 2, nós vamos puxar uma linha, vou mudar até a cor do canetão aqui, que é para poder evidenciar um pouquinho mais. Nós vamos puxar exatamente desse ponto aqui, ó. Vou puxar até aqui embaixo. Obviamente que no desenho nós não vamos traçar essa linha aqui, nós vamos traçar daqui para baixo. Aqui é só para poder encontrar o desenho. E aí, de cada espelho, nós vamos puxar uma linha até aqui embaixo. Essas linhas que nós estamos fazendo, esse quadriculado, é interessante fazer com linhas bem finas. E aí depois nós não vamos apagá-las, nós vamos deixá-las, porque aí depois, em algum momento que o acadêmico quiser consultar esse desenho, ele vai saber qual foi, vai lembrar qual foi o processo que ele utilizou para fazer a escada. Então esse quadriculado nós não vamos apagar, nós vamos deixar. A dica é a seguinte, o espelho 13 e o espelho 12 estão muito próximos, então cuidado, atenção aqui para poder puxar as 2 linhas, porque elas vão ficar bem próximas. Aqui é interessante se aproximar um pouquinho mais, para verificar como que vai ser o processo agora. Então exatamente desse encontro aqui, da linha do solo, com esse traço que nós puxamos o espelho 1, nós vamos começar aqui fazendo uma linha na vertical. Então nós vamos começar a reforçar a nossa escada. Então começa com o espelho, depois é o piso e assim vai. Então espelho, piso, piso. E aí nós vamos reforçando a nossa escada. Tudo isso nós estamos fazendo por enquanto com linhas um pouquinho mais fortes que o nosso quadriculado, mas ainda não estamos aplicando o traço forte, não estamos fazendo a hierarquia do traço. Lembrando que essa é uma escada em concreto, então a espessura da nossa laje será
de 12 centímetros. Se a espessura da escada é 12 centímetros, o que nós fazemos agora? Logo abaixo, esse segundo traço aqui, nós vamos descer 12 centímetros, que é a espessura da nossa laje. Então, deste ponto para baixo desce 12. Desse para baixo também. De todas essas linhas, nós vamos marcar um pontinho descendo 12 centímetros. Feito isso, com o esquadro, nós vamos pegar desse ponto aqui, da intersecção da linha do solo com o espelho 1, e vamos ligar até o primeiro 12 centímetros que nós descemos. E aí, com o esquadro, é só ligando as linhas. Ligando naqueles 12 centímetros que nós acabamos de descer. Percebam que a partir de um conjunto de linhas retas, nós vamos fazer a vista lateral da escada helicoidal. Ok? Está feita a primeira parte. Aqui no fundo, nesses encontros dos espelhos, então eu já fiz alguns xizinhos ali, ó. Então aqui no espelho 13, nós vamos puxar uma linha, e vamos descer, vamos fazer somente nesse quadradinho aqui do espelho 13. Somente nesse retângulo do espelho 13. Aqui é a mesma coisa. Faz só de um retângulozinho. E ele vai descendo. E aí fechou. Aqui nós temos o espelho de número 7. Nós puxamos o espelho número 7, então acabou por ali. Fica nesse ponto. Na parte de trás, vamos puxar novamente. Então, começando aqui pelo espelho 1. Nesse cantinho do espelho 1, nós vamos puxar a linha e vamos fazer um tracinho somente aqui nesse retângulozinho de baixo. O espelho 2, só aqui no segundo retângulozinho. O 3, e por aí vai. Sempre puxando as linhas. Até fechar. Reparem que aqui na parte de cima nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tracinhos e na parte de baixo também 1, 2, 3, 4, 5, 6 tracinhos. O que nós temos que fazer agora, na parte de baixo, é lançar a espessura de 12 centímetros, que é a espessura da laje de concreto. Então aí o que nós fazemos? É legal novamente aproximar bem aqui para visualizar qual é o ponto exato. Então esse primeiro tracinho nós puxamos aqui do espelho 1, nós deixamos ele. Nós vamos direto para o segundo traço e a partir deste ponto aqui nós descemos 12 centímetros. Do segundo também desce 12, do terceiro desce 12, do quarto desce 12, do quinto desce 12. E aqui do último, desse cantinho do espelho 7, nós vamos descer 12 centímetros. E vocês vão perceber que vai coincidir exatamente no ponto que a gente já tinha puxado anteriormente. Ok? Então são as espessuras da laje que está lá no fundo. Feito isso, o que nós fazemos? Nós vamos pegar da intersecção desse primeiro tracinho com a linha do solo e ligar no primeiro pontinho dos 12. E aí é ligando esses pontos de 12 centímetros que nós acabamos de puxar. Ok? Está montado o esqueleto da escada helicoidal. Agora nós vamos numerar os espelhos aqui, que é para poder entender melhor a hierarquia de traço. Lembrando que para projetar as escadas é importante sempre consultar a NBR 9050, que é a acessibilidade, e a NBR 9077, que é as saídas de emergência. 13. Quanto à hierarquia, é uma vista lateral. Quem está mais próximo do observador? O espelho 6 e 7. Então, no espelho 6 e 7, nós vamos fazer traço forte. Então, toda essa parte aqui do piso, do espelho e a parte de baixo também, toda ela tem que ser com traço forte. Aqui é a mesma coisa. Já do espelho 5 até o espelho 3, nós vamos fazer o traço médio. Então aqui nós reforçamos um pouquinho mais o traço, tem que ser um traço mais firme, e aí vai tirando a pressão conforme vai se afastando. E aí o espelho de número 2 e o espelho de número 1, eu vou fazer aqui com traço vermelho, que é traço vermelho, daí seria então um traço fino. Traço vermelho é traço fino, traço azul é traço médio, e traço preto é traço forte. Mesma coisa para o lado de cá, do espelho 8 até o espelho 11, nós vamos fazer com traço médio com um pouquinho mais de pressão.
E aí os últimos espelhos aqui no fundo, nós então fazemos com o traço fino. Ok? Essa parte aqui do fundo. Então, o que acontece? Esse espelho de número 13, ele está paralelo com o observador que está aqui. E ele está mais longe, está distante. Então, todo ele nós vamos fazer com traço fino. Então, vou fazer aqui com traço vermelho. Já o espelho 12, percebam que ele está inclinado. Então, em um determinado momento ele está mais próximo e aí ele está se afastando. Então, o que nós fazemos? Aqui no espelho 12, até a metade, nós vamos fazer um traço um pouquinho mais firme. Da metade para o final, é um traço mais fino. Até ligar aqui nesse tracinho. O espelho 11 é a mesma coisa. Vai até a metade com um traço mais firme e da metade até encontrar o tracinho, um traço mais fininho, porque ele está mais longe. Os espelhos aqui da parte de baixo, então espelho 10, mesma estratégia. Tem que fazer o degradê, da metade para frente ele é mais fino. Aqui na parte de baixo, então aqui a parte de cima está vencida. Na parte de baixo, essa parte aqui, que está nessa parte mais superior, ela está mais próxima. Então aqui nós faremos o traço médio. Até a metade é traço médio. Da metade para baixo é o traço fino. Feito isso, nós colocamos o título do desenho, que é vista lateral esquemática, escada helicoidal. Por que é uma vista lateral esquemática? Porque nós estamos nos atendo principalmente na visualização da escada. Obviamente que para ir para o canteiro de obras, essa escada teria que ser toda detalhada, com cotas, para que o mestre de obras pudesse então executar a escada conforme está no projeto. Então nesse momento nós vamos ficar somente nesse nível. E por hoje é isso.